Mês de dezembro já está aí e com ele o nosso vídeo atualizado de tabela FIPE. Vamos falar dos preços de vários modelos de veículos usados agora neste mês, comparar com o mês passado, novembro de 2024, e vamos ver quais carros subiram, quais caíram de preço aí nos últimos 30 dias. Vamos comparar também com dezembro de 2022 e dezembro de 2020, para ver como que os preços desses carros estão se comportando num cenário mais macro e entender como que está o mercado e também fazer uma previsão de como os preços dos veículos vão estar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então, começando aqui pelos veículos da Chevrolet, né? Peguei um exemplo aqui dos mais procurados do mercado. Temos o Onix, versão LTZ 1.4, câmbio manual, ano 2013. Esse carro há 4 anos atrás estava custando R$ 34.437. 2 anos depois, ou seja, em dezembro de 2022, já estava em quase 47 mil, como você pode observar aí no gráfico. Agora está custando R$ 42.821. Aqui já uma queda bem interessante nos últimos 2 anos. É um carro que sim está nessa tendência de depreciação, né, no médio e longo prazo. Podemos prever que para daqui uns 2 anos um carro desse esteja custando talvez um pouco abaixo dos R$ 40 mil. No entanto, só no último mês ele teve uma alta de 2%. É uma alta considerável, só que é um valor que flutua bastante. Geralmente acontece dessa forma. Então pode ser que no próximo mês já vejamos uma queda também, mais ou menos nessa proporção. O que importa realmente, de fato, é analisarmos esse cenário de tempo um pouco maior para entender como que o preço desse carro vai estar daqui a alguns anos. Vamos pegar agora um exemplo de um veículo um pouco mais clássico aí da Chevrolet, né? O Astra Sedan Advantage 2.0 Flex Manual 2011. Observe como o gráfico desse carro já está bem diferente. Ele teve altas consecutivas no seu preço, diferente de vários outros veículos do nosso mercado. Hoje ele está custando ainda mais caro do que há 2 anos atrás. Olha só, em torno de R$ 33.171. Há 2 anos atrás, estava próximo dos 31 mil. A diferença aqui já não é tão grande, mas podemos observar que sim, é um carro que está relativamente bem mais caro. Só no último mês ele teve uma inflação de 3,2%, uma das maiores aqui que vamos observar nesse vídeo. Vamos pegar agora um carro um pouco mais moderno da Chevrolet com relação ao projeto, né? O Cruze LTZ 1.4 Turbo Flex Automático 2017. 4 anos atrás, esse carro estava custando um pouco mais de 72 mil. Há 2 anos, 88.943. E agora caiu para 81.953. Aqui já temos uma desvalorização bem mais perceptível. Claro que no último mês a sua variação de preço ela foi mais sutil, mas ainda assim é um carro que tem sim uma forte tendência de queda para os próximos anos, ainda mais porque acabou de sair de linha no mercado, né? Então pode ser que os usados aí tenham uma certa tendência de desvalorizar mais. Pode ser inclusive uma boa opção de compra também, pensando na relação custo-benefício. Pegando um exemplo agora da Fiat, né, um dos mais procurados e mais icônicos da marca, né, temos o Uno Mille 1.0 Way Economy Flex Manual 4 portas 2011. Olha só como esse carro está bem mais caro do que há 4 anos, quando ele custava R$ 18.521. Agora está em R$ 24.481. Só no último mês ele teve uma alta de 1,2%. Esse Uno Mille aqui já tem tempos, ó, que ele está nessa faixa aí dos 23, 24 mil oscilando aqui. Então é um carro bem procurado no mercado de usados. Vai ser difícil de vermos esse veículo aí custando abaixo dos 20 mil reais num prazo médio e curto aí. Falando agora do Argo, né, projeto um pouco mais moderno, versão Drive 1.3 manual 2018. De 45.879 foi a mais de 59 mil 2 anos depois, mas agora está em 52.292. Está longe do preço de 4 anos atrás, mas já está, vamos dizer assim, no meio do caminho para chegar lá. E no último mês ele teve uma queda de 0,5%. Agora, pegando um exemplo de sedã compacto da marca, temos o Grand Sienna Attractive 1.4 Flex Manual 2014. Esse aqui já num preço bem mais próximo do que ele custava 4 anos atrás, como você pode observar aí no gráfico. Na época, em dezembro de 2020, ele estava avaliado em R$ 32.035. Chegou a custar mais de 38 mil 2 anos depois, porém agora está em R$ 33.645. R$ 1.600 aproximadamente só, mais caro do que há 4 anos atrás. E é um carro até bem procurado no mercado de usados, nessa faixa de preço. É um veículo relativamente barato comparado com seus concorrentes, tem uma boa relação custo-benefício e ainda assim está num preço ainda não tão vantajoso assim, mas bem melhor do que vários de seus concorrentes
com certeza. Passando para a linha Ford, temos o exemplo do Ka SL 1.0 manual 2019. Há 3 anos atrás, esse carro estava avaliado em R$ 43.162. Dezembro de 2022, mais de R$ 51 mil, uma inflação acumulada e bem expressiva. Só que agora está em 45.852, aqui também já bem próximo dos patamares de 4 anos atrás, o que também é um bom ponto positivo. Só no último mês ele teve uma queda de 0,5%. E em 2019, mais precisamente, foi um dos carros mais vendidos. Se eu não me engano, ele foi o segundo veículo mais vendido do Brasil, como 0 km. Então, tem sim um bom volume desses veículos aí no mercado. Claro que vários desses aí foram utilizados por táxis, por aplicativos de transporte de passageiros. Então, pode ser sim que o mercado desses carros vai ter uma certa tendência de desvalorizar um pouco mais aí no médio e longo prazo, né? Você vai ver vários exemplos, vários modelos aí anunciados com quilometragens também um pouco mais elevadas. Pegando um veículo de porte um pouco maior aqui da montadora, temos o Ford EcoSport Freestyle 1.6 manual 2013. R$ 42.368, preço de tabela de 4 anos atrás. Chegou a R$ 52.620, 2 anos depois, porém agora está em R$ 51.121. Pouco mais barato do que há 2 anos atrás, mas ainda está bem longe dos patamares de 4 anos atrás. O EcoSport aqui já mantém o seu preço um pouco mais estável nos últimos 2 anos. E só no último mês ele teve uma alta de 1,2% no seu valor de mercado médio, conforme a tabela FIPE. Falando agora de veículos da Volkswagen, né, também temos aqui várias movimentações até interessantes aqui de preço. Vamos começar aqui pelo Volkswagen Gol, de quinta geração, com motor 1.08 válvulas flex manual 4 portas ano 2010, que vem com aquele clássico motor EA111 1.0, que quem conhece sabe que tem alguns relatos aí de problemas de lubrificação, problemas mesmo de pressão de óleo nesse motor. É um motor que não aceita muito bem outro óleo que não seja o especificado no manual do proprietário. Então, quando você estiver olhando um carro desse usado para comprar ou qualquer outro carro, é muito importante você verificar como que está o histórico de manutenção para ter certeza que o dono anterior cuidou bem daquele modelo. Senão, você pode sim ter problemas aí de lubrificação no motor que podem evoluir para defeitos mais caros de serem resolvidos, né? E claro que também você tem que verificar toda a parte de documentação para ter certeza que esse carro não vai te dar nenhuma dor de cabeça quando você for transferido para o seu nome, não vai ter nenhuma restrição judicial, nenhum impedimento aí dessa forma. Também, claro, verificar toda a parte estrutural para se certificar que esse veículo não passou por nenhuma colisão séria que possa, inclusive, comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nenhum item importante, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Mas falando aqui do Gol G5 2010 1.0, como você pode observar no gráfico, aqui é um carro que custava quase R$ 18 mil há 4 anos atrás. 2 anos depois já estava passando dos 26 mil no preço de tabela, porém agora está em 22.650, aí numa queda de quase 4 mil nos últimos 2 anos. Até bem interessante, apesar dele ter tido uma alta bem expressiva no último mês de 2,1%. Só que para quem acompanha os nossos vídeos mês a mês aqui de tabela FIPE, que eu sempre faço, deve lembrar que de outubro para novembro de 2024, esse carro teve uma queda de em torno de 2% no seu valor de mercado. E eu disse lá naquele vídeo, né, poderia ser que no próximo mês o Gol subiria novamente 2%. E foi basicamente o que aconteceu. É um carro que está oscilando muito de preço, né? Um mês ele sobe 2%, outro mês ele cai 2%. Então, é um carro que está ainda girando nessa faixa dos 22 mil já faz um tempo. Claro que, se pegarmos o histórico dos últimos 2 anos, como você pode observar, a tendência é que ele fique mais barato daqui a 2 anos, mesmo tendo essas flutuações de preço. Pode ser que daqui a 2 anos esse carro esteja avaliado aí nos 20 mil, 19 mil, dependendo do estado de conservação, claro, né? Mas aqui também um dos veículos, até eu diria, mais procurados da montadora. Falando agora de um sedã de porte médio, aqui temos o Jetta Highline TSI 2.0, turbo, gasolina, automatizado, ano 2011. Esse carro custava próximo dos 46 mil há 4 anos atrás. Em dezembro de 2022,
estava avaliado em 59.294 e agora, em dezembro de 2024, está praticamente no mesmo valor, caiu pouco aí para 58.504, bem imperceptível. Um carro que está girando nessa faixa dos 59 mil reais já faz um bom tempo também. E teve uma alta expressiva também no último mês de 1,9%. Pegando um carro mais novo um pouco da montadora, temos um exemplo aqui do Virtus Comfortline 1.0 TSI, né, o Flex automático 2019. Esse aqui já teve uma queda mais perceptível nos últimos 2 anos, como você pode observar. Em 2022 ele estava avaliado em pouco mais de 83 mil reais, agora tem 72.817. Aqui caiu mais de 10 mil reais nos últimos 2 anos. Então sim, é um carro que mesmo sendo bem procurado na sua categoria, pode ficar bem mais barato daqui a 2 anos. Claro que isso é comum também para veículos mais seminovos, né, vamos dizer assim, com menos tempo de fabricação. É normal que eles, claro, tenham tido essa inflação atípica, né, de 2020 até 2022, mas que também eles tenham caído bastante o seu preço nos últimos 2 anos. Falando agora de um exemplo da Toyota, temos o Yaris Sedan XLS 1.5 Flex automático 2019. Um carro que custava seus 73.388 como usado em 2020, dezembro, chegou a mais de 87 mil reais 2 anos depois e agora está em 79.239 aqui também, numa desvalorização bem perceptível nos últimos 2 anos, quase 8 mil reais de queda nos últimos 2 anos. E pode ser que daqui a mais 2 anos ele esteja custando mais barato do que em dezembro de 2020. Tá, vamos dizer aqui, para frente do meio do caminho para chegar naquele valor de R$ 73.388. Só no último mês ele caiu 0,5%. Agora um exemplo de veículo que é difícil de cair de preço, claro, você já deve imaginar, né? É o campeão de revenda aí do nosso mercado, Toyota Corolla XE 1.8 gasolina automático 2005. De 24.730, que um carro desse custava lá em 2020, agora ele está custando 33.509, uma alta bem expressiva. É um carro que não cai de preço com facilidade. Mesmo aqui ele praticamente tendo mantido o seu valor de um mês para o outro, né, novembro para dezembro de 2024, mas aqui no médio e longo prazo está um carro já nessa faixa dos 33 mil reais há um bom tempo. Claro, é muito procurado no mercado de usados, ele é bem valorizado, então não espere grandes quedas no preço desse veículo. E já que falamos de Corolla, temos que falar de Civic, né? Vamos falar aqui do LXS 1.8 gasolina automático 2007, um concorrente direto aí do Toyota, né? Há 4 anos atrás, esse carro custava próximo dos 30 mil reais. Hoje está em 39.169, também girando nessa casa dos 39 mil reais há aproximadamente 2 anos, né? Então também aqui difícil cair de preço. Quem conhece, quem tem um carro desse aí bem cuidado, sabe o valor que tem e acaba cuidando, acaba segurando mais o valor dele de mercado. Tem muita procura por um carro desse hoje aí, então bem cuidado, vai ter o seu valor aí com certeza. Outro exemplo é da Honda, pegando um veículo agora um pouco mais novo, Honda Fit XL 1.5 Flex automático 2018. 67.781 era o preço de tabela 4 anos atrás. Chegou a quase 84 mil 2 anos depois, só que agora tem 77.503, outro exemplo de veículo um pouco mais novo e que por isso também teve uma queda mais perceptível no seu valor nos últimos 2 anos, né? Tá aí, vamos dizer, próximo dos 7 mil reais de depreciação em 2 anos. Só no último mês a queda foi de 0,3%, a queda um pouco mais imperceptível, mas ainda assim, outro exemplo de veículo até bem procurado. Não se iluda com essa queda, né, que foi bem expressiva, porque não deixa de ser um carro que tem uma boa revenda, uma boa procura no mercado também, com certeza. Assim como o compacto aqui da Hyundai, né, o HB20 Comfort Style 1.0 Flex manual 2016, que custava 37.374 em dezembro de 2020, chegou a mais de 49 mil reais em dezembro de 2022 e agora tem 45.705, numa queda um pouco mais sutil já nos últimos 2 anos. Falando agora de um exemplo de sedã grande da marca, né? Um carro que também está difícil de cair de preço, na contramão do que se sugere a sua categoria, né? Temos o Azira GLS V6 gasolina automático 2010. De 30.910 ele chegou a quase 40 mil reais agora em dezembro de 2024, mais precisamente 39.847. E é um carro que já esteve a mais de 40 mil realmente de fato
em torno de 41 mil. Esse modelo, esse exemplar específico já chegou a custar, conforme vídeos anteriores que eu já fiz aqui de tabela FIPE, podemos comprovar isso. É um carro que está oscilando nessa faixa dos 40 mil reais também já faz um bom tempo. Eu diria que da categoria dos sedãs grandes é o mais procurado, é o mais valorizado com certeza. Não à toa, só no último mês ele teve uma alta de 2% no seu valor de mercado. Outro exemplo de veículo também bem confiável da montadora, temos o iX35 GLS 2.0 Flex automático tração dianteira 2013. 4 anos atrás esse carro estava custando 54.593. 2 anos depois já estava passando dos 70 mil reais, mas agora caiu para 64.193, aqui já num valor um pouco mais acessível do que há 2 anos atrás. Porém, ainda está em torno de 10 mil reais mais caro do que há 4 anos atrás. Também vai ser um pouco difícil de chegar naqueles patamares, mas uma hora vai ter que chegar, né? Falando agora de um exemplo de compacto que também teve uma altíssima inflação no seu preço nos últimos 4 anos, foi o Renault Clio Express 1.0 Flex Manual 2016. O último ano desse veículo aí no nosso mercado. É um carro que custava R$ 24.635 há 4 anos atrás. Agora está em R$ 34.636, praticamente 10 mil reais mais caro do que há 4 anos atrás. É um carro que foi bem procurado justamente na época que vários veículos da categoria começaram a inflacionar, né? Leia-se Gol, HB20, Onix e vários outros. E o Clio ainda estava lá segurando seu preço baixo, mas como o Clio estava mais acessível, muita gente já não estava querendo pegar um Gol, um Onix que estavam bem mais caros, foi para o Clio. A demanda pelo Clio aumentou, o preço dele também explodiu aí nos últimos 4 anos, como você pode observar no gráfico, né? Então o carro que também vai ser difícil de cair esses 10 mil reais aí que ele tem de inflação. Pegando agora um sedã compacto da marca, temos o exemplo aqui do Logan Dynamic 1.6 16 válvulas Flex Manual 2018. Custava 40.926 há 4 anos atrás, chegou a pouco mais de 48 mil reais 2 anos depois e agora está em 42.587 aqui, já numa movimentação bem diferente do Clio. É um carro que já está bem próximo do valor de 4 anos atrás. Não por isso, né? É um veículo que também é bem utilizado em aplicativos de transporte de passageiros. Então o seu preço de mercado tende a cair um pouco mais aí também, com certeza. Mais exemplares aí você vai ver anunciado também com quilometragens mais elevadas. Só no último mês, esse modelo aqui em específico caiu 0,5% no seu valor de tabela. Agora vamos falar de um exemplo de veículo que curiosamente já está mais barato do que há 4 anos atrás, que é o Peugeot 208 Active 1.2 12 válvulas Flex Manual 2020. Tabela desse carro nessa época, já como usado, estava em R$ 52.894. 2 anos depois, chegou a 54.010, não teve nenhuma inflação tão expressiva assim. Porém, agora, em dezembro de 2024, esse carro está custando R$ 48.846, já em torno de R$ 4 mil reais mais barato do que em 2020. É claro que existem algumas razões para isso, né? A primeira, claro, veículos da marca, né, ainda mais um pouco mais antigos, têm um certo estigma, né, uma tendência de caírem mais de preço, justamente porque vários desses modelos tiveram relatos de problemas crônicos, até mesmo os Peugeot mais antigos, né, não passavam aquela confiabilidade mecânica, então eram carros que sempre caíam mais de preço. E esse 208, nessa versão específica Active 1.2, também tem uma forte tendência de queda, porque é uma versão de entrada, não vem muito bem equipada, e vem com esse motor 1.2 3 cilindros com correia banhada a óleo, que muita gente hoje está com receio de comprar por causa dos vários problemas de durabilidade, dessa correia arrebentar antes do prazo previsto. Só que, curiosamente, de todos os motores 3 cilindros com correia banhada a óleo, esse 1.2 aqui da linha PSA é o que menos tem relatos dessa correia aí se romper antes do prazo determinado, né? Inclusive no manual desse carro recomenda-se a troca até no período bem mais curto do que de outros veículos com tecnologia semelhante, né? Então pode ser que você não tenha muito problemas com esse motor, mas tem que também pegar um que o dono anterior tenha cuidado e ter usado o óleo específico exatamente como manda o manual do proprietário. E também é outro modelo que muito motorista de aplicativo de transporte gosta e por isso também é um carro que acaba desvalorizando, tendo uma tendência de queda um pouco maior aí no médio e longo prazo. Daqui uns 2 anos esse carro pode estar aí na faixa dos 45 mil reais aí, aproximadamente. Mas falando agora do seu primo maior, né, o Peugeot 2008 Allure 1.6 Flex Manual 2015, também está custando um pouco mais barato do que há 4 anos atrás, como você
pode observar aí no gráfico. Quando em dezembro de 2020 ele estava avaliado em 41.919, ele chegou a mais de 51 mil reais 2 anos depois, só que agora ele já caiu tudo o que ele subiu de preço e um pouco mais, agora avaliado em R$ 41.747. E aqui com esse motor 1.6 que nem tem problemas crônicos graves, né? Um motor dos mais confiáveis da linha PSA, vem com correia dentada a seco, sem problemas crônicos, câmbio manual para você não ter aquele problema de troca de fluido ou problema com trocador de calor que as versões automáticas também costumavam dar. Ele tem sim a sua boa relação custo-benefício, essa versão Alurik, por exemplo, ela vem muito mais bem equipada. Porém, é difícil um carro desse aqui segurar preço no médio e longo prazo, infelizmente, né? Mas para quem não liga muito para isso, não liga para dificuldade de revenda, pode encontrar nesse 2008 aí uma das melhores relações custo-benefício da categoria e dessa faixa de preço aí, com certeza. Falando agora de um exemplo da Citroën, temos aqui o C4 Lounge Tendance 2.0 Flex automático 2016. 4 anos atrás, esse carro custava R$ 46.264. Chegou a mais de R$ 55 mil reais 2 anos depois e agora está em R$ 51.082. Teve uma queda, sim, considerável nos últimos 2 anos, mas ainda está um pouco longe do valor de 4 anos atrás. Ou seja, esse Citroën C4 Lounge já consegue segurar um pouco mais o seu valor de mercado, apesar dele ser bem mais barato do que vários de seus concorrentes, como Corolla, Civic e Jetta. E só no último mês esse carro caiu 1,5%, também eu diria uma das melhores opções de custo-benefício aí na categoria dos sedãs de porte médio. Outro exemplo de carro mais barato do que há 4 anos atrás, temos aqui o C4 Cactus Fuel Pack 1.6 Flex automático 2019. Dezembro de 2020, olha só, o preço dele estava em R$ 71.644. Chegou a pouco mais de R$ 80 mil reais 2 anos depois, só que agora está em R$ 68.679. Aqui também um carro bem interessante, pensando em custo-benefício para você que busca um SUV compacto, né? Quer ter um SUV, né, da moda, tá muito em alta hoje no mercado, né? E pagando bem mais barato do que vários de seus concorrentes. Veículo com um bom nível de tecnologia embarcada, custando bem mais barato também. Eu diria uma boa opção de compra. Falando agora de um exemplo aqui da Mitsubishi, um SUV compacto também, né? Temos o exemplo aqui do ASX 2.0 gasolina automático tração dianteira 2011. É um carro que custava quase 41 mil reais aí há 4 anos atrás e agora está em 51.795. Em torno de 11 mil reais ainda mais caro, só que ele já teve bem pior há 2 anos atrás, quando ele estava quase em 59 mil reais. Então também já teve uma depreciação bem interessante aí nos últimos 2 anos. Pegando o seu primo maior agora, né, o Mitsubishi Outlander 2.0 gasolina automático tração dianteira 2016. Utilizando o mesmo conjunto mecânico do ASX, né? E hoje é um carro que está avaliado em R$ 86.159. Ainda em torno de R$ 8 mil reais mais caro, comparado com 4 anos atrás, mas é outro que já caiu bastante de preço nos últimos 2 anos, em torno de 10 mil reais. Pode ser uma boa opção de compra também, com certeza, para você que busca um crossover com bom espaço interno, dirigibilidade de um sedã de porte médio, ótimo espaço de porta-malas também e um conjunto mecânico bem confiável. Falando agora de um exemplo da Nissan, um dos mais procurados aí da marca, temos o Versa SL 1.6 Flex automático 2017. Justamente um modelo que eu acabei de avaliar, fiz um vídeo completo dele, passei todas as minhas impressões ao volante, fiz um teste de consumo, vou deixar o link do vídeo completo na descrição para você assistir depois. Mas falando aqui do seu preço de tabela há 4 anos atrás, estava em R$ 48.620. 2 anos depois já estava quase em 60 mil, mais precisamente 59.191. Agora caiu para 54.680. O que eu diria que também está aqui no meio do caminho para voltar nos patamares de 4 anos atrás. Pegando também um exemplo do seu primo maior, temos o Sentra SL 2.0 Flex automático 2015. Custava R$ 46.103, chegou a mais de R$ 55 mil reais em dezembro de 2022 e agora está em R$ 54.526. É um carro que hoje em dia está sendo visto com melhores olhos. É um carro que está caindo cada vez mais no gosto de quem busca um sedã de bom custo-benefício, confiável, confortável ao rodar e não quer pagar talvez 80 mil num Corolla 2015 ou
78 mil num Civic 2015, tá vendo aí no Sentra uma ótima opção de custo-benefício na casa dos 55 mil reais. Por isso também esse carro tá difícil de cair de preço nos últimos 2 anos. Só no último mês ele teve uma inflação de 0,8%. Falando agora do primo do iX35, que falamos anteriormente, né? Temos aqui o Kia Sportage EX 2.0 16 válvulas flex automático 2013. Custava R$ 64.352, chegou a mais de R$ 78 mil reais 2 anos depois e agora tem R$ 73.331 reais. Também aqui está num preço bem elevado ainda comparado com 4 anos atrás, em torno de R$ 9 mil reais mais caro. E para quem gosta de veículos premium, né, também peguei um exemplo que é a BMW 320 Active 2.0 Turbo Flex automático 2015. É um carro que custava em torno de R$ 86 mil reais há 4 anos atrás. Chegou a mais de R$ 110 mil reais em dezembro de 2022, agora está custando R$ 97.091. Claro que veículos premium vão ter uma tendência de maior flutuação de preço ao longo do tempo. Pode ser que um carro desse daqui a 2 anos esteja próximo dos 90 mil reais aí, na minha opinião. É um carro que vai cair mais de preço no médio e longo prazo aí, com certeza. Mas vamos pegar agora como que esse mercado se comportou, vamos fazer um compilado de todos esses dados que você acabou de ver e entender como que foi o histórico de preço do mercado nos últimos 4 anos, né, de acordo com essa amostragem aqui que tivemos, e tentar estimar como que vai ser o futuro aí do mercado de carros usados, né? Pegando aqui todas as variações de preço que temos nesses exemplos que eu citei, o mercado ainda está inflacionado comparado com 4 anos atrás, 16,7%. É um valor ainda considerável, mas está bem menor do que em meses anteriores que eu já fiz esse mesmo cálculo. Já tivemos inflação acumulada geral aqui de em torno de 25%. Então, estamos sim numa tendência de queda dos preços dos veículos usados aí de uma forma geral. Pegando agora só as variações de preço no último mês, os veículos analisados aqui tiveram uma queda de 0,3%. Alguns subiram 2,1%, outros caíram na mesma proporção. Então aqui eu diria que a flutuação de um mês para o outro não foi tão perceptível assim. Agora, de todos os exemplos que eu acabei de citar, o veículo mais inflacionado, pegando como referência o seu valor de 4 anos atrás, é o Renault Clio, que está 40,6% mais caro do que em dezembro de 2020, pelas razões que eu já mencionei. Enquanto o veículo que está mais barato comparado com 4 anos atrás é o Peugeot 208, que está 7,7% mais barato. Agora, pegando só as flutuações de preço do último mês, o que teve a maior alta foi o Astra Sedan com 3,2% de inflação, enquanto o que teve a maior queda no último mês foi o Citroën C4 Lounge com 1,5% de deflação. Então aqui podemos observar que, de uma forma geral, vários veículos, a maioria deles aqui eu diria, estão com tendências de queda. Temos que analisar pelo menos o histórico dos últimos 2 anos. E, nesse momento, claro, podemos observar que, principalmente veículos seminovos, tiveram quedas mais expressivas. Claro que veículos que também têm uma menor aceitação no mercado também tiveram quedas mais acentuadas, né? O que mostra que, sim, esses modelos específicos podem ser boas opções de compra no futuro próximo, aí, pensando em custo-benefício, pensando em veículos que vão estar cada vez mais baratos, né? Porque uma vez que os carros usados vão ficando mais rodados, mais usados e mais velhos, né? Claro, eles têm que ficar mais baratos. Essa é a lógica, esse é o normal do mercado de bens de consumo duráveis, né? E para nós isso é ótimo, né? Quanto mais baratos os carros vão ficando, menos vamos pagar no valor de IPVA, tá chegando aí já, né? Mês que vem, no valor do seguro também, que dentre vários outros critérios, um dos mais importantes a serem analisados é o valor de mercado do veículo. Então, quanto mais barato, melhor para o nosso bolso. Em contrapartida, temos alguns outros exemplos de veículos que estão ainda inflacionados e vão ser difíceis de cair de preço. Mais especificamente, aqueles na faixa dos 30, 40 mil reais, geralmente os de porte médio que tem uma grande procura no mercado, né? Como, por exemplo, o Astra Sedan, um carro que dificilmente vai cair de preço,
Corolla, Civic, até mesmo o Uno Mille, que é um compacto, mas muito procurado no mercado de usados, estão ainda bem inflacionados comparados com 4 anos atrás. Esses carros provavelmente estão estabilizados ali no seu preço, talvez só vão cair mais o seu valor num futuro ainda mais distante, daqui uns 3, 4, 5 anos eles possam estar um pouco mais baratos. Se os veículos novos não inflacionarem tanto mais como foi nos últimos 2 anos, podemos sim ver uma tendência de queda ainda um pouco maior em veículos usados, né? Uma vez que os novos acabam ficando relativamente um pouco mais fáceis de serem adquiridos à medida que o salário vai aumentando. Se os veículos não aumentarem o seu valor na mesma proporção, a tendência é que mais pessoas depois comecem a conseguir comprar esses veículos novos. E aí os usados acabam desvalorizando mais, porque a procura por usados diminui. E com isso a reação em cadeia começa a acontecer e todos os veículos usados acabam baixando mais de preço. Mas para isso, os veículos novos têm que segurar um pouco esse preço aí, que também está muito caro para comprar um carro novo, não é verdade? Comente para a gente aqui a sua opinião sobre os preços dos carros novos e usados aqui no nosso Brasil. E se você gostou desse tipo de vídeo, mas ainda tem dúvidas sobre qual seria a melhor opção de veículo para a sua garagem, eu vou deixar aqui uma playlist completa com várias sugestões de veículos separados por categoria, por faixa de preço, para te ajudar a tomar a sua melhor decisão de compra. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos lá!